2h01, boa tarde para você de casa, comecinho de semana, e nós aqui no Estúdio Câmara vamos falar de um assunto bem legal, olha, modelos de negócio ou gestão que se originam em atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir do conhecimento, criatividade ou capital intelectual de indivíduos com vistas à geração de trabalho e renda. Diferentemente da economia tradicional de manufatura, agricultura e comércio, este modelo foca no potencial individual ou coletivo para produzir bens e serviços criativos. Nós estamos falando da economia criativa, que segundo a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e pelo Observatório Itaú Cultural, no Brasil, ele representa 3,1% do produto interno bruto e possui uma força de trabalho na casa dos 7%. São mais de 130 mil empresas de cultura e indústrias criativas em atividade no país. O tema é tão relevante que no dia 1º de maio de 2017, a ONU estabeleceu o dia 21 de abril como Dia Mundial da Criatividade e da Inovação. Os princípios e propósitos da data foram firmados em uma Assembleia Geral das Nações Unidas com o objetivo de promover a cooperação econômica, social, educacional e na área da saúde em escala global. Em Campinas, a Lei 16.253 de maio de 2022 instituiu e incluiu no calendário oficial de eventos do município a Semana da Criatividade e Inovação aqui em nossa cidade. E a economia criativa é o tema do Estúdio Câmara de hoje, que conta com a participação do Jefferson Rodrigues, que é o diretor da OSIPA Criativa e que no ano passado foi um dos organizadores das atividades em Campinas na Semana da Criatividade e Inovação, e também a Dani Aguiar, que é artesã que atua com economia circular e sustentabilidade. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Olha, eu vou começar falando um pouquinho do macro, né? Nós tivemos aqui ainda como informação no ano passado, mais precisamente em agosto do ano passado, o Ministério da Cultura lançou as diretrizes da Política Nacional de Economia Criativa, chamado Brasil Criativo. Foi um anúncio que tem aí a ideia de trazer para o nosso país o fomento à economia criativa. Ele traz aqui, inclusive eu dei uma pesquisada, 15 diretrizes, falando justamente nesse envolvimento de toda a sociedade para desenvolver a sustentabilidade e a emancipação desses agentes. Mas para a gente entrar em todo esse contexto, primeiro vamos entender o que os nossos aqui convidados fazem. Jeff, seja bem-vindo. Obrigado. Você que já participou de outros programas aqui conosco, fala um pouquinho para nós quando a gente fala da OSIPA Criativa. O que é a OSIPA Criativa? Então, a OSIPA, ela nasce dessa necessidade, né? Então, 6 jovens aí que estavam já atuando na economia criativa da cidade resolve se juntar para criar, no início, um coletivo que era para fortalecer também outros coletivos, outros artistas no ramo da economia criativa. Depois a gente percebe que a gente precisava de um pouco mais do que só um coletivo, então a gente se formaliza como uma OSC, Organização da Sociedade Civil, conhecida também como ONG. Então a OSIPA Criativa ela vem com essa missão de colaborar com a Revolução Periférica, visando-se referência à economia criativa. Então a gente realiza aí desde 2021 ações voltadas para a educação, cultura e desenvolvimento territorial. Então a gente está muito envolvido, a gente estava também na implementação dessa lei, né, da Semana Municipal de Criatividade e Inovação, porque a gente atua como articulador do Campinas Criativa, que é um outro coletivo daqui da cidade que veio até antes da OSIPA Criativa. Então a gente é bem envolvido nesse movimento. Então o nosso foco é economia criativa, mas trazendo um pouco para a realidade da juventude e dos moradores da periferia de Campinas. Tá certo. Então, Dani também, que já participou com a gente em outros programas, fala para nós dessa questão de misturar um pouquinho, né? Misturar um pouquinho não, mistura muito. A questão da economia circular com a economia criativa, que acaba em muitos segmentos tendo ali uma linha bem tênue. Exatamente, Mina. Essa questão da sustentabilidade, hoje ela tem uma visibilidade, né, muito grande. Eu já trabalho com materiais recicláveis há bastante tempo, há mais de 10 anos. Então, na época não se falava muito de sustentabilidade,
mas eu já tinha essa visão porque eu tive justamente essa educação ambiental na minha família. Meus pais já separavam os resíduos, então eu pude perceber o valor desses materiais, né, trazer essa proposta no meu trabalho, reutilizando o que já tem como matéria-prima, o que normalmente é descartado. Então eu vejo que esse é um trabalho muito importante e também traz como principal fonte a criatividade, né? Então, como você mesmo falou, está tudo muito relacionado, né? Economia circular, criatividade, economia criativa, então está tudo muito ligado e a gente tem a oportunidade de trazer essa proposta para apresentar às pessoas que é possível criar a partir dessa perspectiva do que muitas vezes é descartado, como é o caso do meu trabalho. Entendi. Daqui a pouco a Dani vai detalhar, inclusive ela trouxe aqui um material. Mas olha só, o Jeff, quando você fala lá desses 6 jovens em 2021, o que vocês faziam? Até porque muita gente pensa que economia criativa só está ligada ao artesanato. E não, gente, é um leque de opções aí. Fala para o que vocês faziam, quem tá hoje, o que vocês fazem hoje quando a gente pensa nessa questão de fomentar a criatividade para o mundo dos negócios, para o mundo social, como que é isso? A gente traz um modelo de negócio mesmo diferente das outras organizações, né? Então a gente tem dentro da própria Uzipa, a gente tem o grupo Uzipa, né? Então dentro da Uzipa a gente tem a Uzipa Criativa, que é um prédio que a gente está construindo dentro do Parque Osiel, que vai ser um espaço de inovação, totalmente gratuito e aberto à comunidade. Então a gente vai ter estúdio de podcast, cowork, sala de reunião, cozinha comunitária, biblioteca comunitária. Então vão ser cerca de 400 metros quadrados aberto à comunidade para desenvolver essa criatividade. Então essa é uma das coisas. A gente tem a Uzipa Comunica, que é a nossa agência de comunicação. Então, uma agência de comunicação focada em comunicação para o social e para o cultural. E toda essa grana, né, que entra para a Uzipa Comunica, parte vai para a Uzipa Criativa para manter as atividades e parte é para pagar esses jovens e profissionais periféricos que atuam nessas campanhas. Então, a gente vem trazendo um modelo de negócio um pouco diferente do que as outras organizações tradicionais atuam, né, que elas vêm mais com o lance da educação, da assistência social, que é super importante. Mas aí esses 6 jovens já desse corre. Então a gente já trabalhava com comunicação, a gente já trabalhava com produção audiovisual, a gente já trabalhava com produção de evento. Então a gente entendeu que isso é uma indústria. Então quando a gente fala de economia criativa, é isso. É a criatividade gerando grana. Então se tem economia, tem que ter grana. Não é só a criatividade pela criatividade. E muitas vezes o jovem lá da periferia, ele faz por um hobby. Então, eu estou produzindo uma música, mas é um hobby, eu nunca vou viver disso. Então, a gente precisa trazer toda essa estrutura de negócio para ele entender, é uma indústria. E eu acho que quando o MIC ele traz isso para dentro de uma política, então fala, tem essas diretrizes aqui, porque isso daqui é uma política. Assim como nos Estados Unidos o cinema é uma política, é uma indústria, a gente precisa tratar também a economia criativa no Brasil como uma indústria que gera emprego, que gera grana, assim como você trouxe no começo. Inclusive, olha, nesse lançamento das diretrizes, tem um número aqui, olha, de acordo com a Unesco, 6,7% do PIB mundial é gerado pela economia criativa. São mais de 30 milhões de pessoas empregadas nesse setor. Então é aquela coisa mesmo, agora eu vou falar com os dois, a gente pensar que economia criativa não é romance, é um jeito novo de fazer negócio, é isso? Exatamente, é isso mesmo, porque a partir do momento que você vê isso como um negócio que está gerando renda para você, né, e para outras pessoas também, até mesmo porque quando eu falo nisso, eu promovo, né, o Jeff falando agora, eu promovo também oficinas. Então isso também está gerando, né, de uma certa forma, o lado social, o lado ambiental e dando essas pessoas, né, profissionalizando essas pessoas a terem uma fonte de renda, né, como você acabou de falar. Então não adianta romantizar, né, a história. Não, eu faço acessórios sustentáveis com material reciclável, mas está lá parado e eu não vendo aquilo, então não me gera renda. Eu faço porque acho bonito, então não tem não vê como um negócio, né? Como o próprio Jeff falou, que lá na comunidade muitas pessoas trabalham, né? Fazem aquilo, mas não vê como trabalho, não vê como uma geração de renda. Sim. Então é importante a gente sempre destacar isso, que a economia criativa, como também a sustentabilidade, ela está muito ligada também ao econômico, ao social, ao econômico e, no meu caso, ao ambiental, né? Sim. Que tem essa proposta do reaproveitamento dos resíduos. Mas uma das coisas principais é realmente isso, gerar economia, né? Gerar, circular. E até entender assim, que muitos países saíram pós-guerra utilizando a economia criativa como uma possibilidade, né? Então a gente tem aí a Coreia, a gente tem
Berlim. Então, tem vários países que usaram a economia criativa, né, que engloba também a cultura e todo esse lance em volta da economia criativa, para se reestruturar e hoje ser referência também na temática. Então, é uma grande possibilidade da gente entender isso. E lá na USIPA, né, de forma prática, a gente ajuda, tipo, o jovem que está lá na periferia fazendo seu rolê de forma independente a entender que na cidade, no final do ano passado, a gente tinha mais de 7 milhões de reais disponível para qualquer pessoa acessar via edital. Então, podia mandar um projeto ali dentro dos critérios que tinha no edital e ser aprovado e receber uma grana para realizar o meu trabalho que eu fazia de forma gratuita ou fazia muito no corre, assim, fazendo outras coisas para poder viabilizar. Então, de entender realmente essas possibilidades. Mas é isso mesmo. Como que a gente consegue, que nem você falou, olha, tinham 7 milhões. Com certeza não se usou esses 7 milhões porque as pessoas não se apoderaram ainda dessa questão de política pública para a economia criativa, para atividades que, como você diz, ela está fazendo lá de graça e não percebe que aquilo gera renda e uma forma de renda. Como que é quebrar esse paradigma? Principalmente você que assiste e que não está em Campinas, o Parque Osiel, ele fica aqui na cidade de Campinas. Tem quantos moradores lá, uma média, sabe? Olha, a gente tinha um estudo de 120 mil, agora no IBGE que saiu tem 70 mil. Certo. Então, mas é Quer aproximadamente dizer, bem isso. populoso, né? Que tem uma questão social bem importante também, o Parque Osiel. E o Jeff é um desses jovens lá do bairro que tem mudado a realidade, não de si mesmo apenas, mas a realidade de todos que querem se apoderar, digamos que dessas ferramentas positivas e sociais que existem. Como que você faz, então, dentro ali da USIPA, para conscientizar esse jovem, como você falou, olha, poxa, você está produzindo aí seu blog, você está produzindo aí a sua música, você está fazendo o seu produto, mas você pode ganhar dinheiro com isso, saindo... Como que é para você fazer esse trabalho com cada um que chega na USIPA? Como eu venho da comunicação, né, sou formado em comunicação, então esse lance de se comunicar com essa juventude, eu acho que é muito importante. A gente traz case de sucesso mesmo. Então, gente, a pessoa que está aqui do seu lado consegue fazer isso porque teve todo esse processo, teve todo esse desenvolvimento de entender. Mas antes a gente tem que ter esse despertar, tipo, a economia criativa, o que que é? Ah, então eu posso acessar isso? Um grande exemplo foi essa oficina que a gente deu de escrita de projeto. A gente foi bem tímido, achando que ia ter, sei lá, uns 20 inscritos. A gente teve 85. Então foram 85 jovens interessados em escrever um projeto. Nem todos mandaram o projeto, mas uma boa parte mandou. Plantou a sementinha. Plantamos a sementinha. A galera falou assim, pô, isso daqui é legal, vou ficar mais atento. Não vou dessa vez, mas eu vou entrar como parceiro de um projeto que mandou. Então a gente foi criando essa rede, essa conexão. Então, quando a gente traz para dentro da periferia o meu caso, o caso da Valéria, que é lá do Lafayette, o caso do PEC, que também é lá do Osiel, e vários outros casos, tipo, a galera tá conseguindo viver disso. A galera não tá precisando trabalhar num shopping 6x1, perder toda a sua vida, sua juventude, sua energia para colocar comida na mesa, sendo que ele pode fazer um lance que dá mais grana, porque é isso, existe a grana tá aí. A gente só precisa entender como que a gente acessa ela. Então a gente vai fazendo esse trabalho mesmo de formiguinha e comunicando bem assim com a galera. Tipo, galera, olha o que a gente está fazendo. A gente acaba de ganhar um edital e mês que vem a gente vai para Belém simplesmente para ir lá ter uma experiência com outras pessoas que estão fazendo coisas lá. A gente está indo pago, tudo pago, só para ter uma experiência. Agora, a Dani falou, inclusive, da pegada do negócio dela, que é essa pegada sustentável, gente. Olha, eu fui, inclusive, presenteada aqui, olha. Tô com um anel, coloquei a mão no microfone e vou levar uma bronca, tá? Mas um anel feito de cápsula de café. Sabe aquela cápsula de café que você toma aí na sua casa e joga fora? A Dani trabalha, ó, o brinco também é feito da cápsula de café. E tem outros materiais. O que está com você aí, você une meio a cápsula de café com algo que parece que é da natureza. O que Isso é isso? mesmo, esse aqui é o material natural, né? Que eu, nas minhas caminhadas pela cidade de Campinas, eu sou de Salvador, mas eu despertei esse olhar para a natureza aqui em Campinas, assim, por ser uma cidade muito arborizada ainda. Então, nas minhas caminhadas eu encontrei essa semente, essa casca, que é a casca de jacarandá. Tá. Aí eu pude fazer essa mistura, né, com o meu trabalho de upcycling, com a cápsula de café e também com crochê.
Então, eu trouxe também essa proposta da valorização do artesanato brasileiro, né? Porque o crochê, apesar dele não ser brasileiro, mas ele se popularizou muito aqui no Brasil. Então, eu trouxe essa proposta que eu falo que essa peça é 3 em 1, né? Que ela traz a proposta do social, né? Do crochê e também da cápsula de café, do reaproveitamento da cápsula, mais o material natural. Então, na verdade, o que mais foi meu maior aliado aqui foi a criatividade, né? Sim. Então, porque eu trouxe esse olhar, despertei esse olhar para esse material e pude transformá-lo em algo bonito, usável e que a gente pode, né, tá aí muitas pessoas, né, despertando esse olhar também para acessórios sustentáveis. Tá, esse material do colar de crochê, ele é sobra de tecido ou não? Tem que comprar o tecido? Sim, ele é sobra de tecido, é resíduo têxtil. Eu tenho parceria com algumas pessoas que trabalham em fábricas de camisas e elas trazem para mim como forma de doação. Então eu consigo transformá-los, né? Esses resíduos que muitas vezes são descartados. Hoje a problemática, né, do descarte é muito alta na moda, e principalmente. A gente sabe, a indústria têxtil é uma das mais poluentes. Das mais poluentes. Então se a gente for dar só um rolê em São Paulo, em alguns locais, alguns bairros de Bom Retiro, a gente vai ver que isso é descartado comumente todos os dias. E muitas vezes a gente sabe que vai parar em locais incorretos, né? Sim. Os aterros sanitários. Então, a durabilidade desses materiais é muito grande e a decomposição também. Sim. Aqui estamos falando da cápsula de café, que é um material feito com alumínio, entre outros, né, componentes, que tem uma durabilidade de até 500 anos. Então, se for descartado de maneira incorreta, vai poluir, né? Rios, mares, o solo. Então, é muito também importante destacar essa parte, né? Da durabilidade desses materiais e como ele pode, de certa forma, poluir o nosso meio ambiente. Ô Dani, eu lembro que a primeira reportagem, que inclusive fui eu que fiz com você estava fazendo a faculdade justamente voltada para essa área da questão da moda. Como que então, também, esse despertar da moda para as questões sociais e ambientais? Bom, como eu falei, né, como eu destaquei aqui, eu tive uma educação ambiental muito efetiva na minha casa, porque meu pai, até mesmo sem saber essas práticas todas sustentáveis que tem hoje, que tem muita informação, ele já separava todo esse lixo. Tá. Então ele separava o plástico do vidro, né, do material de alumínio. E eu pude perceber esses materiais antes mesmo de começar a entender. Mas isso fazia parte da sua cultura. Exatamente. E então, quando você chega na faculdade, qual foi a realidade que você encontrou ali? Exatamente. Quando eu cheguei, eu falei, nossa, será que moda é para mim mesmo, né? Porque a gente vê muita coisa, muito descarte na moda, muito tecido sendo jogado fora. E eu comecei a fazer esses questionamentos na moda. E daí que eu comecei a perceber como eu poderia trabalhar com a moda sustentável, a partir dessa quantidade de descarte. Como a moda ela é o segundo ou terceiro maior poluente, né, do mundo. Então eu pude perceber justamente isso, que esses materiais poderiam ser transformados de alguma forma e eu poderia trabalhar com a moda sustentável. Então a faculdade ela me despertou essa coisa reversa, né? Porque eu cheguei lá, eu me deparei com uma realidade e através, né, dessa educação ambiental que eu tive lá atrás e dessas pesquisas, né? Porque é todo um conjunto de coisas que a gente vai fazendo ao longo do tempo, então eu pude perceber justamente esse valor dos materiais e transformá-los em algo, né, usável, algo comercial, porque são peças vendáveis, inclusive tem pessoas que chegam para comprar, elas nem sabem do que é feito, então elas olham. E aí quando eu falo, né, então elas ficam, nossa, que legal, e começa a perceber a textura do material e consegue compreender que aquilo é uma cápsula de café, ou que é de repente, né, um plástico de garrafa PET. Então esse despertar na faculdade, para mim, veio a partir desse reverso, né? Tá, agora, Jeff, a gente sabe que um dos pilares da economia criativa hoje tem sido também a tecnologia e a inovação, né? E você falou, olha, inclusive a gente tem lá uma oficina de podcast e tal. Conta para mim como que vocês estão levando também a inovação para o dia a dia de quem quer fazer economia criativa. É um eixo super importante, porque é isso, a gente está na periferia, mas a gente não pode ficar atrás do que está acontecendo no resto do mundo, né? Então, a questão da inteligência artificial a gente trouxe para dentro do nosso projeto. Então, nessa última edição agora da rodada de editais, a gente criou um agente que ajudava a galera a tirar dúvidas sobre os editais. Então, a gente alimentou o ChatGPT para que ele entendesse o que era o edital e a galera podia fazer perguntas para tirar dúvidas com ele, assim. Então,
Então a gente traz muito essa questão da tecnologia. Então a gente tem parceria com vários projetos que são voltados à programação, então ensinar programação para jovens, design de experiência para jovens. Agora a questão do podcast, né? Então o podcast também foi viabilizado por um edital que a gente conseguiu comprar os equipamentos de podcast para deixar lá disponível para a galera. Então é isso, a galera está acessando equipamento de qualidade para produzir também as suas coisas, assim. Então a gente gosta muito de trazer, sempre aliado a questão da ciência, né, de entender também todo esse lado de pesquisa e de coisas que já existem e implementar, adaptar, mas também de trazer essa parte tecnológica. Então, inteligência artificial é uma realidade? Então vamos trazer uma oficina de inteligência artificial para a galera também estar a par disso e saber que é uma possibilidade fazer o seu trabalho casado com inteligência artificial. Então a gente vem muito nesse caminho de tentar trazer o que o mercado tem de melhor para dentro da periferia também e pegar também tudo que a periferia tem, né, tudo que a gente tem de potência e atrelar isso. Porque a economia criativa é um termo novo, mas a gente já se vira desde sempre, né? Se você entrar na periferia, tem diversos prédios de pé e nunca teve um engenheiro, nunca teve um arquiteto. Tem várias coisas acontecendo ali dentro, né? Então, as mães se organizando, uma cuidar do filho da outra, para a outra ir trabalhar. Isso é economia criativa também. Produzindo um bolo, uma receita especial e vendendo isso. Isso é economia criativa também. Então, o jeito que a gente se vira criativamente dentro da periferia também faz parte da economia criativa, se isso gera grana. Certo, então, olha, inclusive eu peguei aqui o tema, inclusive tema de uma explicação no portal do Sebrae, que a gente sabe que o Sebrae é uma organização, né, que trata justamente muito seriamente da questão do empreendedorismo no nosso país, e aí eles falam justamente desse termo, aí eles colocam, por exemplo, criação de softwares, jogos eletrônicos, economia criativa, incluídas atividades de televisão, rádio, cinema e fotografia, expansão dos diferentes usos da internet. Aí eles falam bastante coisas ligadas à educação, à cultura e à ciência. Ou seja, é um leque muito amplo quando a gente pensa no uso da criatividade para o dia a dia. Mas a partir do momento que a gente pensa nessa política nacional de fomento à economia criativa e essa disposição dos governos, né, federal, estadual e municipal de entrar nesse fomento, o que isso, na sua opinião, Jeff, impacta diretamente nessa produção e nesse resultado? Acho que traz um pouco de validação, assim, não que precise dessa validação, mas pensando em política pública é interessante quando tem um documento oficial que traz ali que realmente isso que você faz parte da economia criativa. Porque eu acho que quando a gente traz um termo novo, ele fica muito no ar, assim, quem que vai validar se o que eu faço faz parte ou não? Ou eu não vou atrás porque eu acho que não faz parte. E a gente pensa na economia criativa, a gente tem vários eixos, né? Então, o turismo, ele pode entrar dentro da economia criativa, a gastronomia, a cultura, a própria educação, a tecnologia. É a forma de fazer isso? A forma de fazer. É o jeito de fazer e de gerar grana. Então, se eu uso a criatividade, como a Dani, né? Usa a criatividade atrelado também à economia verde, à economia circular. Sim. Então, faz parte também da economia criativa, mas também faz parte de outros setores. Porque eu acho que hoje em dia está tudo muito misturado, assim. Não tem como a gente trazer essa questão da economia criativa como uma única possibilidade. A gente tem outras possibilidades que podem se atravessar também. Agora, Dani, quais foram os desafios para que você conseguisse efetivamente transformar todo esse conhecimento e aquilo que você estudou num negócio, formatar esse negócio? Primeiro é a organização, né? A gente se organizar, entender, como o Jeff falar, entender que aquilo é um negócio, que eu posso ganhar dinheiro com aquilo. Essa foi a parte mais difícil, né? Do início do negócio. Segundo, também eu enfrentei muitos desafios a respeito do preconceito das pessoas. Então eu via muito as pessoas dizerem, nossa, isso é lixo, eu não vou usar. Isso também foi um grande desafio para mim, porque muitas vezes eu pensei em desistir, meio que dei uma desanimada, mas é justamente isso, né? Essa questão mesmo do preconceito e de você entender que aquilo é um negócio, que você pode ganhar dinheiro, ter um empoderamento, né, daquele negócio também, isso é importante destacar.
E precificar esse negócio, já que você está falando, como que eu vou precificar isso? Ou às vezes as pessoas chegam para você e falam, não está muito caro por você trabalhar com material reciclável? Já recebeu essa pergunta? Já recebi, porque a gente tem que criar valor no produto, né? Então, quando a pessoa ela vai se encantar pela peça, ela vai compreender que aquilo está fazendo parte de uma cadeia, né? Que ela está consumindo algo que tem uma consciência ambiental, que ela está também colaborando para aquele material não ir ser descartado de forma errada. Então, ela também se sente importante em toda essa cadeia. Então, a gente tem como desafio maior também criar valor no nosso produto. Então, a partir do momento que o cliente, a pessoa que vai comprar, ela olha para aquilo, ela fala, nossa, eu posso também estar fazendo parte dessa cadeia. Então, ela tem que se sentir importante também em todo esse processo, né? Até mesmo quando a gente começa a criar, a gente tem que destacar sempre isso. Ela tem que se sentir inserida em todo o contexto, em todo o processo de criação de cada peça. Sim. Olha, e falando sobre criatividade, a Rúbia de Oliveira foi em uma loja colaborativa que faz parte do programa Feira da Mulher Empreendedora aqui em Campinas e conversou com as empreendedoras que trabalham com essa questão da economia criativa. Vamos ver como foi? Rúbia, boa tarde. O que você traz pra gente? Vamos aguardar aí. Rúbia no ar. Oi, Mirna, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós vamos falar de economia criativa. Tenho aqui um dado bem interessante. A economia criativa é responsável por 3,11% do PIB e emprega cerca de 7,3 milhões de pessoas nas mais de 180 mil empresas formalizadas. Esses dados foram divulgados pelo Itaú Cultural no ano passado. E olha, é muito bom, né? E aqui em Campinas não é diferente, porque a economia criativa vem crescendo também. Nós estamos aqui na loja colaborativa do Shopping Prado, que integra o programa Mulheres Empreendedoras da Prefeitura e também a economia criativa. Gente, nós, na inauguração dessa loja, a equipe da TV Câmara esteve por aqui e a gente percebeu que as mulheres empreendedoras estão crescendo e crescendo muito aqui na cidade de Campinas. Nós vamos falar com a Sandra Moraes, é empreendedora, também expositora aqui dessa loja colaborativa. Seja muito bem-vinda, boa tarde, satisfação receber você, mulher empreendedora. Prazer é meu ter recebendo vocês aqui também. Fala pra gente, qual que é a importância da economia criativa e dessa loja colaborativa? Essa é uma das 3, né, que são 4 aqui em Campinas. Qual que é a importância dessa loja para vocês, mulheres que estão empreendendo? Para a gente é uma coisa assim bem gratificante, porque a gente, além de poder mostrar o trabalho que a gente faz, acarreta uma renda também. E isso ajuda muito, ter mulheres que vivem apenas disso e outras agregam, né? Tá certo. Agora conta pra gente, nós podemos perceber que aqui são vários produtos, né? Vocês mesmo que fazem a confecção desses produtos. Além disso, no programa, vocês aprendem como fazer. Conta pra gente como é que funciona. A maior parte é artesanato mesmo, é artesanal. Mas também tem revenda, tem aquelas que trabalham com revenda. Aqui na loja são 12 expositoras, cada uma tem uma parte nas prateleiras e vem para vender os seus produtos. Essas meninas que fazem a exposição, elas fazem a exposição itinerante nas 4 lojas. Como é que é dividido? É feito por sorteio? Como é que funciona? Isso, tem uma inscrição, né? Abre um link, as interessadas se inscrevem. Havendo muitas, então é feito um sorteio. E aí participa, a cada 15 dias é trocado. Então a loja roda, cada 15 dias é uma loja nova, com produtos novos. E o que você tem percebido a partir do momento que você entrou para o programa e faz parte da loja colaborativa? Aumentou a sua renda, melhorou também o seu vínculo social, como é que tem sido? Sim, aumentou a renda, tá? E gradualmente, assim, a gente, mês a mês, a gente vai percebendo o quanto a gente está crescendo dentro do programa. E para mim mesmo está sendo muito, muito bom mesmo. Maravilha. Quero agradecer a sua participação com a gente aqui no Estúdio Câmara e vamos convidar as mulheres que às vezes estão em casa, né, não estão fazendo muita coisa, falam, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para dar um up neste ano de 2025. Que elas venham para as mulheres empreendedoras, para as feiras, para as lojas, porque só tem a ganhar. Além de ter um empreendimento com as mulheres mesmo, social,
Então, para a gente, faz bem para todos os lados. Obrigada, Sandra, pela sua participação. Tudo de bom para você. E é isso, Mirna. Economia criativa crescendo muito, principalmente aqui na cidade de Campinas. Um último dado que eu vou deixar para você, um recente estudo feito pelo Observatório Nacional da Indústria projetou que até 2030 a economia criativa deverá gerar 1 milhão de novos empregos no Brasil. Bom demais, não é? Voltamos para o Estúdio Câmara. Rubio, obrigada. E esses números que ela traz mostram justamente a importância da economia criativa e de que forma aí ela pode mudar a vida de muitos e esse exponencial que a gente tem ainda de crescimento. Agora a gente vai de notícias por aqui, porque inscrições para a primeira Conferência Intermunicipal pelo Clima terminam nesta segunda-feira aqui em Campinas. Essas inscrições vão até essa segunda-feira à noite, porque o evento já é amanhã, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, lá na ETCAP. 20 municípios da região metropolitana já confirmaram presença e vão enviar representantes para discutir as políticas públicas regionais e ações articuladas para o enfrentamento da emergência climática. A gente lembra que, inclusive, o eixo principal vai ser a educação ambiental. E todas as sugestões selecionadas serão enviadas para a etapa estadual da conferência, marcada para o mês de março. Posteriormente, a gente tem no próximo dia 25, a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, também em maio. Olha só, então quer dizer, março a gente tem, a 5ª conferência a gente tem a nacional em maio e sábado, dia 25, a gente tem um outro evento que é ainda a Conferência do Clima. O tema escolhido, como eu já adiantei, e que também será, inclusive, o fio condutor das fases anteriores é emergência climática, os desafios da transformação ecológica. O formulário de inscrições está no portal da Prefeitura de Campinas, que é o campinas.sp.gov.br. Lá você vai ver um banner, clica nesse banner, lá dentro tem um formulário, você vai clicar e vai responder aí as perguntas para participar. A gente lembra que o evento de amanhã é na ETCAP e o evento de sábado é lá na Estação Cultura, mas então já entra lá e se inscreve. Quando a gente fala, inclusive, já que a gente abordou essa temática, né, de emergência climática, a gente vê que, inclusive, secretarias estão mudando o nome, governos estão criando departamentos especiais sobre essa questão da emergência climática. Como você se sente, Dani, aí, sendo uma agente que busca, no seu trabalho, trazer também esse alerta? É muito gratificante para mim, né? Poder colaborar um pouquinho que seja, porque, como eu falei, né? A gente tem a problemática, né, do lixo ainda, assim. Eu nem gosto muito de chamar de lixo, porque para mim são resíduos, e os resíduos a gente, de alguma forma, consegue reaproveitar, né? Sabe que você falou certinho. Na sexta-feira, nós tivemos aqui no Estúdio Câmara as meninas lá da Guaraipo e também da Lixo Zero, e ela disse que cada vez que a gente, que ainda não manja muito, fala lixo, ela fala assim, eu tenho um arrepio, né? Porque hoje ela provou, inclusive, mostrou aqui, que todo tipo de resíduo pode ser reaproveitado. Não só reciclável, mas o orgânico, inclusive aquele resto de comida. Ele hoje, tudo pode ser reaproveitado. Isso mesmo. Então, já foi provado, né? A gente não chama lixo mesmo, porque é resíduo. O resíduo, ele, de alguma forma, vai ser transformado ou através da reciclagem, ou através, no meu caso, do upcycle, né? O upcycle é muito, muito legal a gente destacar, porque não precisa passar por processos, né? Processos de reutilizar, usar água, energia, nada. Então, assim, é justamente trazer essa parte criativa em todo o processo para transformar algo que seria descartado. Então, para mim é muito gratificante fazer parte desse processo, né, dessa reutilização desses materiais. E isso colabora muito, né, com o meio ambiente, já que esses materiais não vão ser descartados. Inclusive, destacando aqui a parte das cápsulas de café, o cara que criou, ele meio que deu uma entrevista falando que se arrependeu, porque hoje eles não conseguem
trazer todas essas cápsulas, né, descartar, eles reutilizam, eles Não consegue fazer a logística reversa. não consegue fazer a logística reversa. Aqui em Campinas, infelizmente, a gente tem poucos pontos de coleta, então eu recebo muitas doações de cápsulas. Tá. As pessoas muitas vezes trazem higienizadas ou não para mim, mas elas têm também, buscam essa preocupação, né, de não descartar no local incorreto. Então elas sabem que eu reutilizo essas cápsulas, elas trazem para mim sempre que elas podem. Então, é como você falou, tudo isso gira uma parte de conscientização de cada um. Entendi. E isso é que a gente está trazendo, né, programas como esse, entre outras coisas que tem essa proposta da educação ambiental, mostrar às pessoas que a gente tem que ter essa preocupação realmente com todas essas questões, porque infelizmente hoje esses resíduos ainda poluem muito o meio ambiente, né, os rios, os mares, não só as cápsulas de café, né, mas entre outros, o plástico. Hoje a gente está tendo problema seríssimo com microplásticos, né? Sim. E hoje até nosso alimento, né, o peixe que a gente come já está vindo com microplásticos. Eu vi hoje, enquanto estava aqui preparando o roteiro, inclusive do Estúdio Câmara, mas eu ainda vou ler essa notícia, mas eu vi só a manchete dizendo assim que foram encontrados microplásticos até no cérebro de pessoas já. Sim, né? em crianças recém-nascidas. Né? Exatamente, porque é uma forma, né, muito grande que está sendo descartada desses materiais, muito grande mesmo. O plástico mesmo, ele demora 300, 400 anos para se decompor. Então vai ter várias gerações aí e esse plástico vai estar lá, né, poluindo, soltando, né, todos os seus componentes químicos. Então é algo muito preocupante e eu acho que a gente como consumidor, como cliente, tem que cobrar das marcas, das empresas, toda essa proposta, né, ambiental, essa responsabilidade social, ambiental, e também saber o que a gente está consumindo, né, saber o que a gente está comprando. Sim. Porque hoje existe muita informação, as pessoas estão muito mais antenadas, então ela busca informação daquilo que ela está comprando, o que aquilo vai trazer para ela de benefício, tanto social, emocional. Quando eu exponho meus produtos, esses mesmos de materiais naturais, então tem gente que se identifica, traz essa proposta também, do emocional. Nossa, eu lembro quando eu era criança. Então tem todo o envolvimento, né, que a gente pode estar trazendo nas nossas peças, no nosso trabalho, para encantar nosso cliente e de alguma forma ele também participar desse processo todo, da gente conseguir diminuir um pouco o impacto negativo que esses materiais todos causam no nosso meio ambiente, né? É até importante ressaltar, né? Participem das conferências, porque é isso, né? A Dani trouxe, não, Campinas arborizada. A gente tem um grande dilema em Campinas, né? Esse contraste da gente ter a segunda maior mata urbana do Brasil, né? Só perde para a Mata da Tijuca, que é a Mata Santa Genebra que a gente tem aqui em Campinas, mas ao mesmo tempo nas periferias a gente não tem arborização. Então, as grandes periferias de Campinas são desertos verdes. Sim. Então, a galera teve que tirar as árvores ali por uma questão de urbanização, para construir suas casas, não sei o quê. E a gente não tem não tem bosques nas periferias, na sua grande maioria, não tem parques, não tem praças arborizadas. Então, é uma grande questão ainda. É isso, assim, as mudanças climáticas, a gente precisa usar muita criatividade para desenrolar isso, né? Então, como que a gente pode pensar uma periferia mais acessível, questão de carro, para que a gente não emita tanto gás carbônico? Como que a gente pode pensar uma periferia onde tenha a compostagem, igual a Lu, né, que veio aqui da Guaraipa, então ela fala bastante da compostagem. Então, como que a gente pode pensar em trazer o debate da compostagem para dentro da periferia? Como que a gente pode pensar em como que a gente traz o debate da reciclagem, né, que não é o caso da Dani, né, a Dani faz upcycling, então ela transforma uma peça em outra peça, mas a gente tem a questão da reciclagem, que é visto na periferia como algo muito subtrabalho. Sim. Ah, eu não vou trabalhar numa cooperativa de reciclagem, porque isso é um subtrabalho. Ah, eu não vou separar meu lixo, eu não vou coletar resíduos na rua. Até a palavra resíduo ainda não é uma realidade dentro da periferia, ainda sabe? É lixo, né? Ainda é lixo. Então a gente precisa trabalhar muito ainda essa questão e é super importante esses debates das conferências, assim. Sim. Acho que é um espaço muito legítimo, assim, para a gente aprender e trocar. Jeff? Você pretende ir? Eu vou na do sábado. Ah, tá certo. Na municipal. Então. Tá certo. Então, olha, gente, nós vamos para um breve intervalo aqui com o Estúdio Câmara, vamos tomar uma aguinha e você não saia daí que a gente volta já já. A gente está de volta depois de tomar um pouquinho de água, porque
Falamos aqui no Estúdio Câmara sobre economia criativa com o Jefferson Rodrigues, diretor da USIPA Criativa, e que no ano passado, inclusive, organizou atividades na Semana da Criatividade e Inovação. Ele vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. E a Dani Aguiar, que é artesã, que também atua com economia circular e sustentabilidade. Olha, e a gente lembra, daqui a pouquinho o Jeff vai falar, que nós temos aí, desde 2018, como eu falei lá no comecinho, né, essa questão do 2017, se escolheu aí a data 21 de abril, desde 2018 há um movimento justamente para que voluntários participem cada vez mais desse movimento. Esse ano a gente já tem o festival, que é o Festival Mundial da Criatividade, já tem data para acontecer entre os dias 21, 22 e 23 de abril, que a gente tem aqui World Creativity Day, olha só. E a gente tem lá as atividades. Campinas a gente tem a semana, né? E o ano passado, Jeff, quando você teve essa experiência de participar, de organizar as atividades, o que você sentiu naquele momento ali? Como que foi essa experiência? Então, é isso, assim, Campinas está nesse mapa desde o começo, né? Então, lá desde 2018, Campinas realiza atividades durante o mês de abril, principalmente ali nessa semana do dia 21. Então, 2018 aconteceu, 2019, liderado pela Ana Paula Cunha, que é uma referência em economia criativa aqui em Campinas. Em 2020 a gente se conhece, ela me convida para participar, mas aí como voluntário, como inspirador, como anfitrião, porque dentro do movimento tem várias categorias, né? Então, até a Dani já foi inspiradora 2 anos seguidos aí junto com a gente, que o inspirador é a pessoa que oferece o seu trabalho, né? Sim. Então eu vou dar uma oficina, vou dar uma palestra, tudo de forma colaborativa e gratuita. Aí tem um anfitrião, então, eu tenho um espaço, eu quero abrir para que um inspirador vá lá, uma inspiradora vá lá e dê a sua atividade. Tem os voluntários que vão lá para organizar o espaço, para ajudar a fotografar, ajudar em toda essa organização. Então, tem uma mega rede. Então, eu vim nesse processo de ser voluntário, ser inspirador, ser anfitrião. Aí, em 2023, eu assumo, né, a Ana Paula Cunha passa a liderança para mim do Dia Mundial da Criatividade. Então, aí eu assumo como líder. Aí, eu faço, em 2023, essa retomada, né, porque ainda estava bem tímido por conta da pandemia. Aí a gente realiza várias atividades, mais de 2.000 pessoas participando, vários voluntários, vários espaços espalhados por todas as periferias de Campinas, então foi bem bacana. Em 2024 a gente bate esse recorde de novo de 2023, aí vem com o Festival Criativa também, que é um festival que a gente traz para valorizar a economia periférica criativa da cidade. Então, foi bem bacana esses 2 anos de liderança e foi bem aí também que a gente conseguiu implementar a Semana Municipal de Criatividade e Inovação, que uma coisa não anula a outra, né? Então, a gente vem aí casado. Então, se o Dia Mundial são 3 dias, né? Dia 21, 22 e 23, a gente traz a semana para um pouquinho antes. Então, a semana ela serve como um esquenta, né? São atividades descentralizadas, né? Descentralizada. Nosso grande foco é esse e a gente defende isso aqui em Campinas de trazer essa relação não só de Barão Geraldo e centro, mas também trazer a relação das periferias com a criatividade. Então é bem bacana por causa disso. Esse ano eu não estou na liderança, o Marcos, que é uma pessoa nova que chegou no movimento, que foi escolhido pela Organização Mundial de Criatividade para estar nessa liderança, mas eu estou lá com o Movimento Campinas Criativo para a gente liderar a Semana Municipal de Criatividade e Inovação, que é algo mais descentralizado ainda, que a gente consegue aí ter várias lideranças para atuar nesse movimento. E com certeza você vai acompanhar aqui pela TV Câmara, através do nosso telejornal aí, esse evento que deve agitar Campinas em abril. Gente, você que estava aqui com a gente no bloco anterior, eu não sei, eu não estava vendo, mas já deve ter dado um take aqui na geral e nós temos uma cadeira a mais, que a gente improvisou aqui uma forma da Dani mostrar isso que ela está falando, de como ela usa o material que ela reutilizou para criar as suas peças. Dani, explica aqui pra gente. Esse brinco aqui, né, por exemplo, é feito com a cápsula de café amassada. Tá. E aqui é fio de componente eletrônico, fio de carregador também, que é descartado, né? É uma parte eletrônica que é descartado. E aí eu pude criar esse modelo, que é uma peça super leve, colorida, né? Super atemporal também. Isso é importante destacar porque não adianta criar uma peça muitas vezes de modismo, que isso não tem a ver com a sustentabilidade. Então eu crio sempre peças que a pessoa possa usar durante bastante tempo. Tem esse aqui também, que é uma peça feita com embalagem longa vida. Então, é as caixinhas de leite, né?
que dá para transformar também em várias peças, inclusive eu já fiz bolsas com esse material. Aqui é uma outra proposta também da cápsula de café, que é uma proposta mais minimalista, mais básica. E esse daqui é parecido com o material natural, né? No caso é um material natural, parecido com esse que eu estou usando. Então aqui é jequitibá, é uma outra casca, uma outra semente. É muito interessante essa Você pega semente, caminhando ali caminhando no bosque, centro de convivência, no bosque. É interessante porque aqui ainda tem uma outra parte, que é tipo um preguinho. Essa parte também dá para fazer uma outra peça, um brinco. E ao cair, essa casca, ela espelha as sementes. Então também já tem, né, toda essa parte que a natureza se encarrega de fazer perfeitamente. Aqui o resíduo têxtil, né, como a gente já falou. Então, aqui é um colar mais maxi, né, que eu também fiz com várias cápsulas de café. Aqui eu coloquei um componente de madeira. Então são peças, né, atemporais que dá para você usar bastante, com vários looks. E justamente isso, né, trouxe a proposta da criatividade para criar essas peças. Sim, e você falou que, inclusive, as pessoas levam a cápsula de café. Mas quem quiser deixar, falar, poxa, eu quero colaborar, eu uso bastante leite, ao contrário de colocar lá no meu lixo reciclado, eu quero também fazer isso. Você também? Sim, eu também recebo, né, esses materiais, garrafa PET. Hoje eu estou com o espaço um pouquinho mais reduzido no meu ateliê, então eu não consigo ter tanto material como eu tinha antes. Já tem que ir lavado para você. Porque o leite ele tem, né, tem uns componentes que tem que ser higienizado imediatamente. Mas eu recebo sim esses materiais, é só entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em recebê-los. Tem a sua página lá no Instagram? Tem a página no Instagram e lá mesmo também já tem o meu WhatsApp, que é só clicar e já vai direto. Tá bem, a sua página no Instagram qualquer, deixa eu ver aqui, gente. Dani Aguiar Acessórios. Dani Aguiar Acessórios, que eu tenho aqui cápsula de café, trabalho em um escritório que usa esse modelo e a gente tem cápsula. Fala com a Dani que depois inclusive, eu dou desconto, né, para quem leva. Então, ao comprar uma peça, as pessoas vão ter esse desconto. E a gente exercita, né, a questão da logística reversa, né? Então, quer comprar também, quer chamar a Dani para dar uma oficina na sua empresa, na sua escola. Exatamente. Isso já aí. Movimenta a economia criativa também, contratando os profissionais. É isso mesmo. E falando ainda dessa questão da economia criativa, voltando bem lá no nosso começo, a geração de renda. No começo, quando ainda não tinha essa questão do fomento, de toda essa reflexão, a gente até observa que esse movimento ele é bem novo, né? A partir de 2017 que a ONU toma essa resolução e depois a partir disso que essas ações começam. Em que momento que a gente pode pensar que as pessoas, que grande parte das pessoas vão ter essa ideia de que, olha, a economia criativa é um importante gerador de renda, não é um biquinho ou algo que eu estou fazendo enquanto eu não estou fazendo nada. Como que a gente consegue romper esse paradigma, Jeff? Acho que quando a galera entender que a criatividade é o único bem que a gente tem, né? Então, falando de bem, falando de mercado, é o único bem que a gente tem que não acaba. Então, a gente pode ter ali o petróleo, uma hora esse petróleo vai acabar. A gente pode ter ali a natureza, se a gente continuar destruindo uma hora, ela vai acabar. A gente tem a criatividade, que ela não acaba. Ela é intrínseca do ser humano. Então, o ser humano é criativo desde sempre. Então, desde lá da época das cavernas, quando um ser humano decidiu que dava para fazer fogo batendo em duas pedras, foi criatividade. Então, a gente já é criativo desde sempre. Então, desde quando a gente entender que as máquinas, a inteligência artificial, todo esse rolê que está vindo de robótica e tudo isso não vai tomar o lugar da nossa criatividade, que é isso, sempre vai ter que ter um ser humano criativo para estar ali programando a máquina, para estar ali ajustando, para estar ali imputando coisas. É isso, só vai sobrar para a gente em algum momento muito distópico aí da realidade, a gente trabalhar com criatividade, a gente trabalhar com a economia criativa, com a cultura, porque isso a gente não consegue substituir plenamente. Então, acho que quando a gente entender isso e quando esse debate também chegar de um jeito simples para dentro das periferias, que a nossa grande potência de trabalho que a gente tem é dentro das periferias. Então, quando a gente entender, nós que estamos lá na periferia, de que isso é possível, de que isso é uma realidade, que isso é um termo criado novo, mas que já é algo que a gente faz há muito tempo, aí eu acho que a gente vai conseguir quebrar um pouco desse paradigma de dentro para fora, sabe? Quando a gente pensa aqui nas diretrizes e com esse objetivo geral da política,
quando a gente fala desse projeto Brasil Criativo, uma delas é, inclusive, a produção e a difusão de estudos e pesquisas sobre a economia criativa brasileira. Você que está aí no movimento, Jeff, em Campinas já existe, por exemplo, essa interface com as universidades da nossa cidade ou ainda não? Eu acho que está muito em outros eixos, né? Então, quando a gente fala de economia criativa, a gente traz várias outras questões que se atravessam. Tá. Hoje a gente não tem assim estudos específicos para a cidade de Campinas, para entender um pouco mais sobre esse cenário, que é super importante, para a gente entender, legal, mas qual que é a porcentagem disso em tal região? Qual região que tem uma tendência maior? Então, pode ser que o Parque Osiel tenha uma tendência maior para gastronomia, para beleza, que é uma coisa que a gente entende, mas é muito nessa sentindo. Então a gente está ali, a gente sente que tem uma tendência maior para gastronomia e para beleza. Então acho que precisa ter alguns estudos mais direcionados também para o perfil de Campinas, porque Campinas é uma grande potência, a única metrópole fora de uma capital, então a gente precisa então trazer um pouco mais de estudo e com esses estudos a gente vai conseguir também pleitear outras coisas. Então pleitear políticas públicas, pleitear mais recurso do privado também, né, de empresas, patrocínios, todo esse rolê. Eu acho que vai muito desses estudos. Lá na USIP a gente está para implementar agora em fevereiro um estudo para entender a vocação empreendedora dos moradores ali da região. Sim. Então, com esse estudo que é nosso, independente, com o apoio da Fundação FEAC, a gente vai entender um pouco melhor qual que é a vocação. Será que realmente isso que a gente sente, que é de alimentação e de beleza, tá real? Ou não, a gente vai surpreender porque tem uma galera muito envolvida com tecnologia e a gente não conhece. Que é isso, mais 70 mil moradores. Sim. Então, é interessante também ter essa pesquisa, mas que está vindo muito no movimento tímido de organizações, de coletivos independentes, muito mais da sensação e pouco estruturado com metodologias e apoio de universidades para entender também todo esse cenário. Quando a gente pega, inclusive, quando você fala dessa vocação e a gente faz alguma reportagem, a gente tem o ranking do Sebrae, a gente sabe que Campinas, por exemplo, alimentação e beleza, eles estão ali nos 5 mais de mês, por exemplo, que são abertas na nossa cidade. Esses setores são os dos mais, digamos que aí que a gente tem mês em Campinas. Quando a gente pensa também que aí entra a FEAC, que tem esse olhar social, que une, né, a questão da geração de emprego com esse olhar social, é muito difícil a gente pensar em economia criativa sem pensar no social, Dani? Com certeza. O social hoje destaca justamente isso. Eu percebo que a sustentabilidade hoje, ela não é muito acessível às pessoas. Então, quando se pensa em sustentabilidade, as pessoas logo pensam, isso é muito caro, eu não vou comprar, não vou conseguir comprar. Então, eu acho que a sustentabilidade precisa realmente, além dessa valorização do social, também pensar em acessibilidade, levar isso para as pessoas de forma mais, sem muitos termos, né? Eu percebo assim, quando a gente fala upcycle, então, né, os nossos ouvidos gostam de ouvir isso, né? Mas na verdade tem pessoas que não sabem o que é upcycle, então a gente tem que falar de forma que as pessoas entendam, as pessoas compreendam. Ela fala, nossa, eu consigo comprar esse brinco que é feito de cápsula de café, porque esse brinco não vai ser tão caro, não foi, porque foi uma design famosa que fez e tal. Não, então assim, a acessibilidade hoje, eu acho que ela é super importante para a gente criar todo esse projeto, né, esse projeto social, trazer essas questões ambientais, porque a partir do momento que ela, como eu falei, né, ela se sente inserida em todo esse processo, é muito mais fácil, né, tudo isso. Sim. Então, eu sempre destaco isso, a acessibilidade, como o Jeff acabou de falar, né, então assim, tem coisas que não chega, gente, tem coisas que não vai, né, que não tem informação, não tem conhecimento para as pessoas. Sim. Então, por isso também que eu promovo oficinas, essas oficinas, elas oferecem empoderamento a essas mulheres, eu sempre busco ofertar para mulheres, né, inclusive mulheres trans, que estão naquele lugar, que não tem aquele empoderamento, nossa, se sente insegura, não consegue. Então, busco sempre dessa forma também trazer o lado social do meu trabalho, a partir das minhas oficinas e da acessibilidade de todo esse trabalho, que é super importante, né? Dani, será que esse ano teremos Dani Aguiar no Dia Mundial da Criatividade ou na semana? Então, como o Jeff falou, né, já participei 2 vezes, né, 2 anos seguidos. 2 anos seguidos, e para mim foi muito, muito legal, porque a gente consegue, né, doar um pouquinho
desse nosso conhecimento, incentivar outras pessoas. Então, muita gente se sente muito inspirada. Nossa, já vou começar a fazer um brinco com embalagem longa-vida, vou vender, vou gerar renda. Então, isso é economia criativa, né? Sim. De uma forma prática, vamos dizer assim. Então, eu me sinto muito feliz em participar de todos esses eventos, né? O Hoje Creativity Day é um evento que eu gosto muito. Então, vamos ver, né, se vai ter o convite esse ano, se o projeto vai conseguir ser aprovado. E eu estou super aberta, né, para a gente fomentar um pouco mais aí todo esse processo. Jeff, como que a gente consegue fazer, a gente já está chegando no finalzinho, para que a economia criativa, ela saia do âmbito, porque o social está muito ali ligado à assistência também. E às vezes as pessoas confundem um pouco. Em que momento a gente consegue fazer com que a economia criativa saia efetivamente do assistencialismo e as pessoas se empoderem de fato desse termo? Eu acho que é debatendo mais esses espaços, assim, como esse, da gente vir aqui numa TV e trazer e trocar, né? A Dani fazendo seu trabalho, eu lá na ponta assessorando e apoiando outros empreendedores. Eu acho que quanto mais a gente fazer esse debate chegar nas pessoas, vai ser mais fácil delas entenderem que o que ela está fazendo ali, usando a sua criatividade, vai gerar um impacto. Aí a gente pode até pensar em outro tema de programa, que é a economia de impacto. Tá. Então, a economia criativa, ela pode ou não estar atrelado ao impacto social, mas ela pode ou não. Já a economia de impacto, ela junta todas as outras economias que promovem o impacto. E ela não invalida as atividades sociais e assistenciais que existem em uma determinada comunidade. Sim. Tudo anda em conjunto. Tá. Então, tudo anda em conjunto. Então, quando a gente fala do social, tem o social tradicional, do assistencialismo, que é super importante, porque se a pessoa não tem comida na mesa, não tem como ela também pensar em fazer um plano de negócio, pensar em upcycle, pensar em ESG, pensar em esse monte de coisa difícil. Eu lembro que uma vez eu te entrevistei, você até falou, como que eu consigo envolver naquela época os jovens, os adolescentes em alguma atividade, sendo que aí o pai e a mãe falam, poxa, você vai ficar fazendo curso à tarde, sendo que eu preciso que você trabalhe para me ajudar aqui nas despesas, né? Sendo menor aprendiz ou jovem aprendiz. Isso está superado, Jeff? Não, ainda é um grande problema. Por isso que hoje a USIPA sempre prioriza projetos onde a gente tem a bolsa de auxílio. Tá. Então a gente tem uma bolsa auxílio porque a gente vai viabilizar o tempo daquele jovem aprender um conteúdo novo. Porque a gente precisa entender, é isso, assim, a periferia está atrás porque ainda precisa pensar em colocar comida na mesa, porque ainda tem que pensar em cuidar dos irmãos, ainda tem que pensar em várias violações de direitos que sofre dentro de casa. Então, para a gente conseguir viabilizar um pouquinho disso, a gente sempre pensa em trazer bolsas de auxílios para esses jovens poderem dedicar o seu tempo ali àquele estudo. A USIPA também tem página no Instagram, né? Isso, a gente está no Instagram, YouTube, em todas as redes a gente está lá, é USIPA Criativa, OZIPA, com Z, Criativa, em todas as redes a gente está lá, tem vários conteúdos em vídeos, no Instagram, então tem bastante material e bastante jeito de você encontrar a gente também. Ai, gente, foi muito bom esse bate-papo com vocês, viu? Até uma próxima, né? Obrigada. A gente que agradece, né, Jeff? Tá super feliz. Então, olha, gente, o Estúdio Câmara fica por aqui. Eu agradeço também a sua participação aqui conosco, lembrando que os outros temas, inclusive sobre a questão da produção de resíduo e outros temas do Estúdio Câmara, você encontra lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Vai lá na playlist do Estúdio Câmara e você encontra muito bate-papo com pessoas interessantíssimas que sabem do que estão falando, que dão a sua contribuição aqui para toda a sociedade. Até um próximo programa.